Y hace pocos minutos el presidente de Bolivia, Evo Morales, advirtió sobre una campaña contra gobiernos progresistas de Sudamérica, al tiempo que rechazó cualquier intento de golpe de Estado contra su homóloga brasileña, Dilma Rousseff. Escuché por ahí en Brasil que hubiera golpe de Estado a la compañera Dilma, a Lula, a PT. Hermanos comandantes, oficiales de las Fuerzas Armadas de Brasil, díganle a mi nombre, a su comandante, no vamos a permitir golpes de Estado en Brasil, ni en Sudamérica, ni en América Latina. Vamos a defender las democracias. Y personalmente, nuestro proceso va a defender a la Dilma, presidenta de Brasil. Vamos a defender um partido de trabalhadores. Aí nós temos uma ameaça clara de invasão. Quer dizer, se tirarem a Dilma, nós vamos invadir o Brasil. Isso dito não por um jornalista, por um deputado, mas por um governante. Então, isto é uma declaração virtual de guerra. Né? Agora, se o pessoal militar ri e fala, não, mas a Bolívia não é nada, eles estão só armados de estilingue e tal, essa reação me parece um pouco leviana. Por quê? O que está contra nós, o que está protegendo a Dilma, não é a Bolívia, é a articulação total do Foro de São Paulo. Esta mesma semana, os dirigentes do Foro de São Paulo falaram, não, nós vamos ter que fazer uma gigantesca articulação do Foro de São Paulo, quer dizer, internacional, para barrar o avanço da direita. E é claro que a aliança dos partidos de esquerda no Foro de São Paulo tem um fortíssimo componente militar. Para você ver até como eles são sérios nessa coisa, você vê aqui no Brasil, por exemplo, existe esse senhor Quartinho de Moraes, que há 30 anos estuda como infiltrar a esquerda entre os militares. Você acha que não tem um desse na Bolívia, no Chile, na Argentina, na Venezuela, no raio que eu parto? Claro que tem isso. Tá certo? Então, o que o Brasil se arrisca a enfrentar não é o exército da Bolívia. É 6, 7, 8, 10 exércitos latino-americanos. E os militares têm que estar prontos para isso, em vez de ficar, né, arrotando vantagem. Não, a Bolívia nós damos conta, com o peido nós acabamos com eles. Não é assim que se faz. Quer dizer, a bravata em guerra é a coisa mais feia e mais boboca que existe. Eu lembro quando os ingleses estavam vindo para invadir, aliás, as Falklands, ou Malvinas, eles entrevistaram os dois e o chefe comandante da Força Argentina veio com essas bravatas, nós vamos acabar com ele de 20 minutos, Depois entrevistaram o comandante inglês do porta-aviões e ele disse, bom, nós vamos chegar lá e fazer o serviço da melhor maneira que a gente puder. Ele já ganhou. Foram lá e ganharam a guerra em 6 horas. Então, bravata não ganha a guerra. O que ganha é modéstia, realismo e plano. Quer dizer, que plano nós temos para uma defesa do território nacional contra uma invasão que vem de 5, 6 ou 7 lados? Existe um plano para isso? Em terceiro lugar, se nós sabemos que o Foro de São Paulo já foi articulado para isso, para que esperar uma circunstância de guerra para intervir? A esta altura, quer dizer, a demora de uma ação das Forças Armadas se torna criminosa. Quer dizer, não, nós vamos esperar aqui sentado, porque se a gente intervir agora, vão falar mal de nós. Então vamos esperar vir uma guerra do exterior, aí daí nós intervimos. Então vamos esperar morrer um montão de gente, para daí a gente agir. Isso aí é o que o Eric Voegelin chamava de estupidez criminosa. Quer dizer, uma estupidez premeditada. A gente se faz de bobo para fazer os outros de bobo. Então, eu acho que os nossos militares têm que ser muito mais responsáveis e muito mais sérios. Entender? A ameaça que vem não é do seu Morales, é do Foro de São Paulo inteiro. Isso, o Maduro falou, a Cristina Kirchner falou, aqui dentro o Stedley está falando, tudo em termos de armas e armas e armas, isso está explícito, né? Claro, depois o próprio do presidente da CUT, que disse que não, eles me interpretaram mal, que diziam as armas da democracia. Enquanto ele estava falando isso, estava um caminhão do PT circulando pelas ruas, dizendo, vamos pegar em armas, vamos pegar em armas. Esse negócio de pegar em armas, eles são loucos. Comunista existe, comunista é uma obsessão. A obsessão é matar, 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 matar. Eles nunca pararam de matar e nunca vão parar. Só não matam quando não podem, tá certo? Então, no presente momento, eles não têm uma força armada interna para sufocar os movimentos populares. Mas eles têm esse apoio externo absolutamente formidável, que só um idiota desprezaria. Só um idiota tentaria minimizar. Claro, o exército da Bolívia não é nada, mas e todos eles somados? Né? Eles vão ter outra guerra do Paraguai agora, pô? Qual é? E vamos esperar uma guerra? Não é isso? Então,
O fato de a presidência da República não se manifestar contra essa ameaça do senhor Morales significa que a presidência da República está cúmplice. É claro que é cúmplice, porque a invasão é para defender a dona Dilma. É a Dilma contra o Brasil, eles optaram pela Dilma. Tá certo? Então, é claro que só esse silêncio já é motivo para impeachment na mesma hora. Sem contar os famosos empréstimos secretos inconstitucionais e ilegais, dos quais, por exemplo, essa semana o senhor Setúbal diz, não há motivos para impeachment, etc. Ele não menciona esses empréstimos, porque não mexeram no bolso dele. Então, é aquele típico empresário procapitalista, liberal na cabeça dele, que só sente aquilo que dói no bolso. Agora, o que dói no bolso do povo não interessa a ele. Então, eu acho que esse pessoal que está opinando, né, os empresários que estão apoiando o PT, eu acho que eles não correm risco a curto prazo, porque essa história de enforcar a burguesia com a corda que ela emprestou, isso é de longuíssimo prazo. Eles vão enforcar muita gente antes de enforcar a burguesia. Eles vão ter que enforcar intelectuais, líderes estudantis, intelectuais, jornalistas, etc, etc. Acabar com a elite pensante. Isso antes de tudo. Tá certo? Mais tarde eles vão pensar na burguesia, porque eles ainda precisam do dinheiro da burguesia. Inclusive para financiar a perseguição, para financiar o controle da internet, para financiar o controle da mídia. Eles precisam ainda muito do apoio dos Setúbals e não sei quanto. Tá certo? Então, eu acho que a situação é extremamente grave, não é hora de bravatas, tá certo? E tanto, vamos dizer, a situação estratégica do Brasil face ao Foro de São Paulo, quanto esse esquema, vamos dizer, de boicote à oligarquia, tudo isso tem que ser estudado tecnicamente, antes da gente sair levantando bandeiras. Professor, inclusive, a proposta, né, dos movimentos é isso mesmo, é estudar bastante, buscar ajuda de todo mundo na parte jurídica, técnica, econômica, de quem possa, né, fornecer, né, assim, ideias também. Então, assim, a gente tem sentado, estudado sobre isso, e a gente sabe que não é uma coisa a curto prazo, não. A gente hoje chegou a falar que seria alguma coisa assim, para daqui uns 6 meses, talvez começar a surtir algum efeito. Não sei se eu estou sendo otimista, se a gente está sendo otimista, mas tipo, daqui uns 6 meses começar a colher alguns frutos. Mas a gente sabe que a gente tem que se unir e fazer essa divisão de quem são os empresários que estão ao lado do povo. Isso vai ficar muito claro. A gente vai buscar o apoio desses empresários, porque a gente vai precisar deles para essas estratégias, né? E os empresários que estão contra o povo, que vai ser o grande capital, né? Vai ser realmente o grande capital. Então, a gente sabe que não é para agora, né? E a gente vai ter que realmente se estruturar. Com relação aos empréstimos secretos, nós do Foro de Brasília, a gente está preparando ações populares, mais ações, né? A gente já entrou com algumas, Porto de Mariel, não conseguimos liminar nesse caso, é difícil a gente conseguir um juiz que dê liminar. Até agora nós conseguimos uma, que foi no caso da termoelétrica, né? A gente conseguiu e estamos com essa liminar vigorando até hoje, que impediu o repasse dos 60 milhões para a Bolívia. Então, essa daí a gente conseguiu. E estamos entrando com outras nos próximos dias, né? Então, assim, a gente tem muita medida para fazer. Agora é impressionante, né? Para cada ação que a gente faz, vem mais 10 novas ações da esquerda, do PT, para a gente ter que se mobilizar e lutar contra. É muita coisa, é um trabalho hercúleo. A gente precisa muito do envolvimento de toda a população que esteja disposta a ajudar, porque não é fácil, não. Hoy, durante a tarde, tuve várias conversações muy motivantes. En la tarde conversé con nuestra hermana, compañera Dilma Rousseff, presidenta reelecta por el pueblo de Brasil el día de ayer en una victoria heroica, una verdadera victoria heroica de las fuerzas populares de Brasil, de la izquierda, de las fuerzas progresistas de Brasil. Conversé con la presidenta Dilma, le transmití nuestra admiración, porque la presidenta Dilma ha sufrido durante más de un año un ataque inclemente contra ella, como mujer, como lideresa, como presidenta, tratando de destruirla. ¿Cuántas maniobras hubo?
para tratar de acabar con su liderazgo y tratar de llevar al Brasil al camino del neoliberalismo nuevamente. Es la batalla de nuestra América, queridos hermanos y hermanas militares, queridos compatriotas que me escuchan. Es la batalla de dos modelos, los modelos progresistas, populares, nacionalistas, latinoamericanistas, de izquierda, que han venido a reivindicar la vida y a sacar de la pobreza a millones en el continente, y los modelos capitalistas, neoliberales, privatizadores, que pretenden acabar nuevamente con nuestros países. Y hace pocos minutos el presidente de Bolivia, Evo Morales, advirtió sobre una campaña contra gobiernos progresistas de Sudamérica, al tiempo que rechazó cualquier intento de golpe de Estado contra su homóloga brasileña, Dilma Rousseff. Escuché por ahí en Brasil que hubiera golpe de Estado a la compañera Dilma, a Lula, a PT. Hermanos comandantes, oficiales de las Fuerzas Armadas de Brasil, díganle a mi nombre, a su comandante, no vamos a permitir golpes de Estado en Brasil, ni en Sudamérica, ni en América Latina. Vamos a defender las democracias. Y personalmente nuestro proceso va a defender a la Dilma, presidenta de Brasil. Vamos a defender un partido de trabajadores. Então, a pátria ela tem que ser defendida, às vezes das ameaças externas e das vezes dela mesma. O Exército, no século XX, ele enfrentou por 3 vezes a tentativa do movimento comunista internacional de se assenhorar e implantar aqui no país um regime que não era o que nós desejávamos. Então, o Exército foi claramente o instrumento da nação para impedir que a nação fosse comunizada. Foi isso que ocorreu, né? E ouso aqui dizer que as mesmas pessoas que chamam os presidentes militares de ditadores chamam Fidel Castro de presidente. Então, eu acho complicado isso. E digo que a verdade histórica sobre os fatos ocorridos naquele período só virão a fundo mesmo quando todos os atores tiverem desaparecido. E aí os historiadores puderem se debruçar sobre isso de forma isenta. Mais uma vez, eu repito que eu não vejo aqui no momento que a Brigada Militar não tenha condições de cumprir sua missão, né? Atesto a capacidade e a competência dos nossos brigadianos. Parte dioturnamente, né? Estamos dentro dos nossos quartéis, mantendo o nosso treinamento, estando prontos para assumir qualquer situação que a nação precisar. Então, se a nação precisar, como precisou há pouco no Rio de Janeiro, que nós ocupássemos complexos lá de comunidades lá da Maré, e onde nós ficamos mais de um ano, tivemos um companheiro morto, 27 companheiros feridos, né? Ninguém sabe disso, né? Se a nação precisar, nós estaremos prontos. Bom, e o Exército, volta a falar, o Exército cumpre a missão constitucional. Lei e a ordem, poderes constitucionais estarão sempre garantidos pelo seu Exército. Entendi bem. General Mourão, o Exército Brasileiro estaria preparado para uma guerra hoje? Sim, lógico. Se não tivéssemos preparados, estaríamos enganando a nação. Pô, eles que venham, por aqui não entram.
Durante la tarde tuve varias conversaciones muy motivantes. En la tarde conversé con nuestra hermana, compañera Dilma Rousseff, presidenta reelecta por el pueblo de Brasil el día de ayer en una victoria heroica, una verdadera victoria heroica de las fuerzas populares de Brasil, de la izquierda, de las fuerzas progresistas de Brasil. Conversé con la presidenta Dilma, le transmití nuestra admiración, porque la presidenta Dilma ha sufrido durante más de un año un ataque inclemente contra ella, como mujer, como lideresa, como presidenta, tratando de destruirla. ¿Cuántas maniobras hubo para tratar de acabar con su liderazgo y tratar de llevar al Brasil al camino del neoliberalismo nuevamente? Es la batalla de nuestra América, queridos hermanos y hermanas militares, queridos compatriotas que me escuchan. Es la batalla de dos modelos, los modelos progresistas, populares, nacionalistas, latinoamericanistas, de izquierda, que han venido a reivindicar la vida y a sacar de la pobreza a millones en el continente, y los modelos capitalistas, neoliberales, privatizadores, que pretenden acabar nuevamente con nuestros países. Y hace pocos minutos el presidente de Bolivia, Evo Morales, advirtió sobre una campaña contra gobiernos progresistas de Sudamérica, al tiempo que rechazó cualquier intento de golpe de Estado contra su homóloga brasileña, Dilma Rousseff. Escuché por ahí en Brasil que hubiera golpe de Estado a la compañera Dilma, a Lula, a PT. Hermanos comandantes, oficiales de las Fuerzas Armadas de Brasil, díganle a mi nombre, a su comandante, no vamos a permitir golpes de Estado en Brasil, ni en Sudamérica, ni en América Latina. Vamos a defender las democracias. Y personalmente, nuestro proceso va a defender a la Dilma, presidenta de Brasil. Vamos a defender un partido de trabajadores. Então, a pátria ela tem que ser defendida, às vezes das ameaças externas e das vezes dela mesma. O Exército, no século XX, ele enfrentou por 3 vezes a tentativa do movimento comunista internacional de se assenhorar e implantar aqui no país um regime que não era o que nós desejávamos. Então, o Exército foi claramente o instrumento da nação para impedir que a nação fosse comunizada. Foi isso que ocorreu, né? E ouso aqui dizer que as mesmas pessoas que chamam os presidentes militares de ditadores chamam Fidel Castro de presidente. Então, eu acho complicado isso. E 7 lados. Existe um plano para isso. Em terceiro lugar, se nós sabemos que o Foro São Paulo já foi articulado para isso, para que esperar uma circunstância de guerra para intervir? A esta altura, quer dizer, a demora de uma ação das Forças Armadas se torna criminosa. Quer dizer, não, nós vamos esperar aqui sentado, porque se a gente intervir agora, vão falar mal de nós. Então vamos esperar vir uma guerra do exterior, aí daí nós intervimos. Então vamos esperar morrer um montão de gente, para daí a gente agir. Isso aí é o que o Eric Voegelin chamava de estupidez criminosa. Quer dizer, uma estupidez premeditada. A gente se faz de bobo para fazer os outros de bobo. Então, eu acho que os nossos militares têm que ser muito mais responsáveis e muito mais sérios. Entender? A ameaça que vem não é do seu Morales, é do Foro São Paulo inteiro. O Maduro falou, a Cristina Kirchner falou, aqui dentro então, o Stedley está falando, tudo em termos de armas e armas e armas, isso está explícito, né? Claro, depois o próprio do presidente da CUT, que disse que não, eles me interpretaram mal, que as armas da democracia. Enquanto ele estava falando isso, estava um caminhão do PT circulando pelas ruas, dizendo, vamos pegar armas, vamos pegar armas. Esse negócio de pegar armas, eles são loucos. Comunista existe, comunista é uma obsessão. A obsessão é matar, 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 matar. Eles nunca pararam de matar e nunca vão parar. Só não matam quando não podem, tá certo? Então, no presente momento, eles não têm uma força armada interna para sufocar os movimentos populares. Mas eles têm esse apoio externo absolutamente formidável, que só um idiota desprezaria. Só um idiota tentaria minimizar. Claro, o exército da Bolívia não é nada, mas e todos eles somados? Né? Eles vão ter outra guerra do Paraguai agora, pô? Qual é? E vamos esperar uma guerra? Não é isso? Então,
O fato de a presidência da República não se manifestar contra essa ameaça do senhor Morales significa que a presidência da República está cúmplice. É claro que é cúmplice, porque a invasão é para defender a dona Dilma. É a Dilma contra o Brasil, eles optaram pela Dilma. Tá certo? Então, é claro que só esse silêncio já é motivo para impeachment na mesma hora. Sem contar os famosos empréstimos secretos inconstitucionais e ilegais, dos quais, por exemplo, essa semana o senhor Setúbal diz, não há motivos para impeachment, etc. Ele não menciona esses empréstimos, porque não mexeram no bolso dele. Então, é aquele típico empresário procapitalista, liberal na cabeça dele, que só sente aquilo que dói no bolso. Agora, o que dói no bolso do povo não interessa a ele. Então, eu acho que esse pessoal que está opinando, né, os empresários que estão apoiando o PT, eu acho que eles não correm risco a curto prazo, porque essa história de enforcar a burguesia com a corda que ela emprestou. Y hace pocos minutos el presidente de Bolivia, Evo Morales, advirtió sobre una campaña contra gobiernos progresistas de Sudamérica, al tiempo que rechazó cualquier intento de golpe de Estado contra su homóloga brasileña, Dilma Rousseff. Escuché por ahí en Brasil que hubiera golpe de Estado a la compañera Dilma, a Lula, a PT. Hermanos comandantes, oficiales de las Fuerzas Armadas de Brasil, díganle a mi nombre, a su comandante, no vamos a permitir golpes de Estado en Brasil, ni en Sudamérica, ni en América Latina. Vamos a defender las democracias. Y personalmente, nuestro proceso va a defender a la Dilma, presidenta de Brasil. Vamos a defender un partido de trabajadores. Aí nós temos uma ameaça clara de invasão. Quer dizer, se tirarem a Dilma, nós vamos invadir o Brasil. Isso dito não por um jornalista, por um deputado, mas por um governante. Então, isto é uma declaração virtual de guerra. Né? Agora, se o pessoal militar ri e fala, não, mas a Bolívia não é nada, eles estão só armados de estilingue e tal, essa reação me parece um pouco leviana. Por quê? O que está contra nós, o que está protegendo a Dilma, não é a Bolívia, é a articulação total do Foro de São Paulo. Esta mesma semana, os dirigentes do Foro de São Paulo falaram, não, nós vamos ter que fazer uma gigantesca articulação do Foro de São Paulo, quer dizer, internacional, para barrar o avanço da direita. E é claro que a aliança dos partidos de esquerda no Foro de São Paulo tem um fortíssimo componente militar. Para você ver até como eles são sérios nessa coisa, você vê que no Brasil, por exemplo, existe esse senhor Quartinho de Moraes, que há 30 anos estuda como infiltrar a esquerda entre os militares. Você acha que não tem um desse na Bolívia, no Chile, na Argentina, na Venezuela, no raio que eu parto? Claro que tem isso. Tá certo? Então, o que o Brasil se arrisca a enfrentar não é o exército da Bolívia. É 6, 7, 8, 10 exércitos latino-americanos. E os militares têm que estar prontos para isso, em vez de ficar, né, arrotando vantagem. Não, a Bolívia nós damos conta, com o peito nós acabamos com eles. Não é assim que se faz. Quer dizer, a bravata em guerra é a coisa mais feia e mais boboca que existe. Eu lembro quando os ingleses estavam vindo para invadir, aliás, as Falklands ou Malvinas, eles entrevistaram os dois e o chefe comandante da Força Argentina veio com essas bravatas, nós vamos acabar com ele de 20 minutos. Depois entrevistaram o comandante inglês do porta-aviões e ele disse, bom, nós vamos chegar lá e fazer o serviço da melhor maneira que a gente puder. Ele já ganhou. Foram lá ganhar a guerra em 6 horas. Então, bravata não ganha guerra. O que ganha é modéstia, realismo e plano. Quer dizer, que plano nós temos para uma defesa do território nacional contra uma invasão que vem de 5, 6 ou 7. Isso é de longuíssimo prazo. Eles vão enforcar muita gente antes de enforcar a burguesia. Eles vão ter que enforcar intelectuais, líderes estudantis, intelectuais, jornalistas, etc, etc. Acabar com a elite pensante. Isso antes de tudo. Tá certo? Mais tarde eles vão pensar na burguesia, porque eles ainda precisam do dinheiro da burguesia. Inclusive para financiar a perseguição, para financiar o controle da internet, para financiar o controle da mídia. Eles precisam ainda muito do apoio dos Setúbals e não sei quanto. Tá certo? Então, eu acho que a situação é extremamente grave, não é hora de bravatas, tá certo? E tanto, vamos dizer, a situação estratégica do Brasil face ao Foro de São Paulo, quanto esse esquema, vamos dizer, de boicote à oligarquia, tudo isso tem que ser estudado tecnicamente, antes da gente sair levantando bandeiras.
Professor, inclusive, a proposta, né, dos movimentos é isso mesmo, é estudar bastante, buscar ajuda de todo mundo na parte jurídica, técnica, econômica, de quem possa, né, fornecer, né, assim, ideias também. Então, assim, a gente tem sentado, estudado sobre isso, e a gente sabe que não é uma coisa a curto prazo, não. A gente hoje chegou a falar que seria alguma coisa assim, para daqui uns 6 meses, talvez começar a surtir algum efeito. Não sei se eu estou sendo otimista, se a gente está sendo otimista, mas tipo, daqui uns 6 meses começar a colher alguns frutos. Mas a gente sabe que a gente tem que se unir e fazer essa divisão de quem são os empresários que estão ao lado do povo. Isso vai ficar muito claro. A gente vai buscar o apoio desses empresários, porque a gente vai precisar deles para essas estratégias, né? E os empresários que estão contra o povo, que vai ser o grande capital, né? Vai ser realmente o grande capital. Então, a gente sabe que não é para agora, né? E a gente vai ter que realmente se estruturar. Com relação aos empréstimos secretos, nós do Foro de Brasília, a gente está preparando ações populares, mais ações, né? A gente já entrou com algumas, no Porto de Mariel, não conseguimos liminar nesse caso, é difícil a gente conseguir um juiz que dê liminar. Até agora nós conseguimos uma, que foi no caso da termoelétrica, né? A gente conseguiu e estamos com essa liminar vigorando até hoje, que impediu o repasse dos 60 milhões para a Bolívia. Então, essa daí a gente conseguiu. E estamos entrando com outras nos próximos dias, né? Então, assim, a gente tem muita medida para fazer. Agora é impressionante, né? Para cada ação que a gente faz, vem mais 10 novas ações da esquerda, do PT, para a gente ter que se mobilizar e lutar contra. É muita coisa, é um trabalho hercúleo. A gente precisa muito do envolvimento de toda a população que esteja disposta a ajudar, porque não é fácil, não. Oi. Digo que a verdade histórica sobre os fatos ocorridos naquele período só virão a fundo mesmo quando todos os atores tiverem desaparecido. E aí os historiadores puderem se debruçar sobre isso de forma isenta. Mais uma vez, eu repito que eu não vejo aqui no momento que a Brigada Militar não tenha condições de cumprir sua missão. Atesto a capacidade e a competência dos nossos brigadianos. Parte dioturnamente. Estamos dentro dos nossos quartéis, mantendo o nosso treinamento, estando prontos para assumir qualquer situação que a nação precisar. Então, se a nação precisar, como precisou há pouco no Rio de Janeiro, que nós ocupássemos complexos lá de comunidades lá da Maré, e onde nós ficamos mais de um ano, tivemos um companheiro morto, 27 companheiros feridos, ninguém sabe disso. Se a nação precisar, nós estaremos prontos. Bom, e o Exército, volta a falar, o Exército cumpre a missão constitucional. Lei e ordem, poderes constitucionais estarão sempre garantidos pelo seu Exército. Entendi bem. General Mourão, o Exército Brasileiro estaria preparado para uma guerra hoje? Sim, lógico. Se não tivéssemos preparados, estaríamos enganando a nação. Eles que venham, por aqui não entram.